13º devocional da nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração. E essa semana a gente vai pensar um pouquinho sobre a igreja, né? Tem muita coisa para falar sobre a igreja do ponto de vista bíblico e também contemporâneo, olhando um pouco aí esse tipo de igreja que se apresenta hoje diante de Deus e da sociedade, tá joia? Para a gente falar sobre a igreja, vamos pensar um pouquinho hoje sobre o que não é a igreja, tá joia? Muitas pessoas têm um conceito errado do que é igreja. Para esclarecer, vamos procurar entender o que não é igreja. A igreja, ela não é um templo. A maioria das pessoas chama um templo de igreja. Claro que na língua portuguesa está determinado que uma construção com uma torre e uma cruz é chamada igreja, mas a Bíblia nunca ensinou que a igreja é uma construção. Então tira isso aí da sua definição sobre igreja. Igreja não é templo, tá bom? A igreja também não é o reino de Deus. Preste bem atenção nessa definição. A igreja de Cristo faz parte, é uma manifestação do reino. Mas o reino de Deus é mais amplo do que a igreja. Então, o reino de Deus, ele não é caracterizado pela igreja. A igreja ajuda a construir o reino de Deus. A igreja também, e essa aqui é a parte mais importante, ela não é um show ou um evento. Igreja também não é uma reunião feita em algum dia da semana onde todos ficam sentados num auditório, cantam músicas e depois houve uma pregação. Isso não caracteriza uma igreja. Então, o que realmente é a igreja? A igreja é o conjunto de pessoas nascidas de novo que se reúnem em qualquer lugar para glorificar a Deus, para edificação mútua e para estudar a palavra de Deus. Isso mostra claramente que na igreja de Cristo não cabe individualismo. É uma vida de comunidade onde a autonomia e liberdade se tornam limitados. Com o passar do tempo, a igreja foi perdendo suas características básicas. E o que vemos hoje, em muitos lugares, está longe de ser a igreja que o Novo Testamento ensina. O conceito de família, relacionamento, interdependência e compromisso mútuo tem sido trocado pela ideia de que a igreja é um lugar de solução de problemas e mais nada. É tempo de nos voltarmos para Deus e para a Sua palavra e procurarmos conhecer o que Ele realmente quer que a igreja seja. Tomarmos decisões claras e fazer tudo para que a igreja volte a ser o organismo vivo que Deus desenhou. Que legal, né? Quando a gente começa a entender o que é e o que não é, o que está na Bíblia e o que não está, a gente vai poder então construir uma igreja muito melhor. Eu queria que a gente começasse então nosso período de oração orando justamente pela igreja. Clame pela igreja de Jesus Cristo, pela igreja formada por todos que entregaram suas vidas para Jesus, né? E que em nome de Jesus a igreja saia da superficialidade, a igreja tenha profundidade na palavra, a igreja seja a noiva de Cristo, santa, imaculada, que Deus possa cuidar da sua igreja, da sua noiva, e que a igreja possa dar muito fruto e cumprir o seu propósito aqui na terra. Ore a Deus aí pela igreja, tá joia? Aproveite esse tempo de oração. Ore pela tua igreja. Você faz parte de uma igreja. Peça ao Senhor para abençoar a tua igreja, teu pastor, a tua liderança, os ministérios. E fala, Senhor, faz com que a minha igreja, a igreja que eu pertenço, ela possa crescer. E aproveita e ore então pela nação brasileira. Peça ao Senhor aí para que Ele coloque a mão de poder sobre os nossos líderes, o líder do Brasil, o nosso presidente, o líder do Senado, o líder da Câmara, o Supremo Tribunal Federal,
o governador do teu estado, o prefeito da tua cidade, os vereadores, os deputados, os senadores. Pede para Deus estar colocando a mão sobre esse povo que lidera aí a nossa nação, para que façam no temor ao Senhor. Lembrando que em 2026 vai ter eleição. Ore pelas eleições. Comece a orar desde já. Nós estamos aqui na campanha dando um pontapé inicial sobre esse movimento de oração pelas eleições. Então comece a orar desde já e se comprometa com Deus e está orando durante o ano de 2026 até que as eleições elas aconteçam. Clame a Deus para que Deus coloque homens e mulheres comprometidos com a verdade, com a sua palavra, né? E com a justiça. Ore também por um povoado quilombola chamado Caracol. Também está ali na redondeza, né? Na área periférica de São Tomé. Pede para Deus fazer uma obra nesse lugar, plantar igrejas ali, salvar vidas e destronar aí todo o principado e toda a potestade que tem aprisionado o pessoal ali do povoado quilombola chamado Caracol. E eu quero também te estimular a continuar firme no teu propósito, teu pedido pessoal, a tua campanha pessoal. Peça para que o Senhor esteja abrindo portas, trazendo cura, restaurando o ministério, casamento, relacionamento, né? Talvez uma causa lá na justiça que está há tempo, né? Parada, sem um veredito. Clame a Deus, Deus vai fazer o milagre, tá bom? Fica firme, amanhã a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a igreja. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais para o teu coração. Fica com Deus e até amanhã.